Contexto histórico. No final do século XV na Europa, uma série de fatores contribuiu para a expansão marítima e a busca de novas terras. A recuperação da crise do século XIV, o Renascimento, a invenção da imprensa e a motivação religiosa impulsionaram o desejo de exploração. A busca por novas rotas comerciais, inovações náuticas e o patrocínio real levaram a notáveis descobertas, incluindo as viagens de Colombo, Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral. Esse contexto histórico estabeleceu as bases para a era das descobertas e a expansão marítima europeia, que moldou o mundo moderno através de relações comerciais globais e intercâmbio cultural. A viagem de Pedro Álvares Cabral e sua frota em direção ao Brasil foi cuidadosamente planejada e apoiada pelo governo português. Aqui estão os principais aspectos do planejamento. Motivação real: o rei de Portugal na época, Dom Manuel I, estava interessado em expandir as rotas comerciais e fortalecer a influência de Portugal no cenário global. Ele viu a oportunidade de explorar novas terras após o sucesso das viagens de Cristóvão Colombo e Vasco da Gama. Seleção de Cabral: Pedro Álvares Cabral foi escolhido para liderar a expedição devido à sua experiência em navegação, bem como sua conexão com a nobreza portuguesa. Ele tinha a confiança do rei e estava bem posicionado para liderar a missão. Composição da frota: Cabral liderou uma frota composta por 13 navios. Os navios foram escolhidos especificamente para a jornada, incluindo caravelas, que eram conhecidas por sua adaptabilidade em mares desconhecidos. A frota também transportava um grande número de tripulantes, incluindo marinheiros experientes e especialistas em diversas áreas. Cartas de navegação: a frota estava equipada com cartas de navegação que incluíam informações sobre rotas conhecidas e mapas da época. Isso ajudou os navegadores a planejar a rota e evitar riscos desconhecidos. Objetivos claros: a missão de Cabral tinha objetivos claros, incluindo estabelecer relações comerciais com novos territórios e expandir o Império Português. Os navegadores também foram instruídos a propagar o cristianismo, um componente importante da missão. Apoio financeiro: o governo português forneceu apoio financeiro substancial para a expedição. Isso incluiu financiamento para a preparação dos navios, suprimentos e pagamento da tripulação. Patrocínio régio: Cabral recebeu um patrocínio régio significativo, que lhe concedeu autoridade oficial para agir em nome de Portugal. Isso incluiu a emissão de cartas régias que autorizavam sua jornada e a busca de terras desconhecidas. Conhecimento e preparação: antes da partida, os navegadores receberam informações detalhadas sobre os locais que deveriam ser explorados. Isso incluía informações sobre rotas conhecidas, navegação astronômica e instruções sobre como se comportar em encontros com povos nativos. A chegada da frota de Pedro Álvares Cabral ao que hoje é conhecido como Brasil foi um evento marcante, não apenas na história de Portugal, mas também para a humanidade e o próprio Brasil. Aqui está uma descrição desse momento histórico e seu impacto. Em 22 de abril de 1500, a frota de Pedro Álvares Cabral avistou o que parecia ser uma nova terra, que mais tarde se revelou como o território que hoje conhecemos como Brasil. O local específico da chegada é debatido por historiadores, mas é frequentemente associado ao litoral da atual Bahia. O impacto dessa descoberta nas pessoas a bordo foi profundo. Os navegadores, marinheiros, soldados e outros membros da tripulação ficaram surpresos e maravilhados ao encontrar essa terra desconhecida. Havia uma sensação de empolgação misturada com incerteza sobre o que encontrariam. Os portugueses logo perceberam que estavam diante de uma terra vasta e exuberante, coberta por uma vegetação luxuriante, com florestas tropicais, praias douradas e rios caudalosos. A fauna e flora eram completamente diferentes de tudo o que conheciam na Europa. Eles também tiveram os primeiros contatos com povos indígenas nativos, os quais chamaram de índios.
O impacto dessa descoberta foi significativo em vários aspectos. Reivindicação de território. A descoberta do Brasil permitiu a Portugal reivindicar oficialmente essa terra, o que eventualmente levaria à colonização do país. Isso estabeleceu as bases para a expansão do Império Português nas Américas. Interesse econômico. Os portugueses logo perceberam o potencial econômico do Brasil devido à sua rica biodiversidade, incluindo a exploração do pau-brasil, árvore que deu nome ao país, e futuramente, a produção de açúcar, ouro, café e outros recursos naturais. Intercâmbio cultural. O encontro com os povos indígenas e a futura chegada de colonos portugueses resultaram em um intenso intercâmbio cultural, que moldou a sociedade brasileira. Esse encontro, no entanto, também levou a conflitos e desafios. Impacto na história mundial. A descoberta do Brasil fez parte do processo de expansão marítima europeia que moldou o mundo moderno, estabelecendo novas rotas comerciais e influenciando o desenvolvimento global. Os primeiros contatos entre os portugueses e os povos indígenas do Brasil foram momentos cruciais na história da colonização. Eles representaram encontros entre duas culturas radicalmente diferentes, com implicações duradouras. Aqui estão os principais aspectos desses primeiros contatos. Diversidade cultural. O Brasil era habitado por uma grande variedade de povos indígenas, cada um com suas próprias línguas, costumes, tradições e estruturas sociais. Essa diversidade é uma característica marcante da população indígena. Barreiras de comunicação. A diversidade linguística entre os povos indígenas e os portugueses representava uma barreira significativa na comunicação. Isso dificultava a compreensão mútua, o que muitas vezes levava a mal-entendidos e desconfiança. Troca de conhecimento. Apesar das barreiras linguísticas, houve um intercâmbio inicial de conhecimentos e técnicas entre os portugueses e os povos indígenas. Os indígenas ensinaram aos portugueses métodos de sobrevivência na selva, enquanto os europeus introduziram novas culturas, como a do trigo e a criação de gado. Conflitos e alianças. Os primeiros contatos também foram marcados por conflitos, já que os portugueses frequentemente tentavam impor sua autoridade e controlar terras para a produção de pau-brasil e outros recursos. No entanto, em algumas regiões, alianças temporárias foram formadas entre os colonos e os indígenas. Impacto na população indígena. Na chegada dos portugueses teve impactos significativos na população indígena. A introdução de doenças europeias, para as quais os indígenas não tinham imunidade, levou a epidemias devastadoras e à redução das populações nativas. Exploração e escravidão. Os portugueses também exploraram os indígenas como mão de obra. Isso levou à escravização de muitos povos nativos, uma prática que se tornaria mais generalizada durante o período colonial. Cultural e religioso sincretismo. Com o tempo, uma série de interações culturais ocorreram, resultando em um sincretismo religioso e cultural, no qual elementos das culturas indígenas, africanas e europeias se misturaram para formar a cultura brasileira. Esses primeiros contatos lançaram as bases para a história do Brasil, marcada pela diversidade cultural e pelo legado complexo das relações entre os povos indígenas, os colonos europeus e os africanos trazidos como escravos. Eles também tiveram um impacto duradouro nas identidades culturais e sociais do Brasil moderno. A colonização do Brasil foi um processo complexo que abrangeu vários séculos e envolveu inúmeras etapas. Aqui está um resumo das principais fases desse processo. A chegada e a exploração inicial. Após a chegada de Pedro Álvares Cabral em 1500, os portugueses se concentraram na exploração do pau-brasil, uma madeira valiosa usada para atingir tecidos na Europa. Isso levou à construção das primeiras feitorias ao longo da costa, onde a madeira era processada e carregada para os navios. Divisão do território. Em 1534, o rei de Portugal, Dom João III, dividiu o território brasileiro em capitanias hereditárias.
Cada capitania era liderada por um donatário que tinha a responsabilidade de colonizá-la. No entanto, essa divisão resultou em um esforço fragmentado e muitas vezes ineficiente de colonização. Ciclo do açúcar. Durante o século XVI, o foco da colonização mudou para a produção de açúcar. Os portugueses estabeleceram plantações de cana-de-açúcar em grandes propriedades chamadas engenhos. A mão de obra escrava africana foi usada para realizar o árduo trabalho nas plantações e na produção de açúcar. Conflitos e invasões. E durante o período colonial, o Brasil foi alvo de invasões de potências europeias rivais, como os franceses, que tentaram estabelecer colônias na região do Rio de Janeiro. Os holandeses também ocuparam partes do Nordeste brasileiro, em um período conhecido como a dominação holandesa, de 1630 a 1654. Ciclo do ouro. No final do século XVII, com a descoberta de jazidas de ouro no interior, especialmente na região de Minas Gerais, houve uma corrida do ouro. As áreas de mineração se tornaram importantes centros urbanos, como Ouro Preto e Tiradentes. O ouro era extraído e enviado para Portugal. Escravidão africana. A mão de obra escrava africana desempenhou um papel fundamental em todas as fases da colonização brasileira. Os africanos escravizados eram trazidos para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar, nas minas de ouro e nas plantações de café, que se tornaram importantes no século XIX. Ciclo do café e imigração europeia. E no século XIX, o Brasil experimentou um boom na produção de café, especialmente no estado de São Paulo. A produção de café exigiu uma grande quantidade de mão de obra, e a imigração europeia, especialmente de italianos, alemães e espanhóis, desempenhou um papel significativo na expansão dessa indústria. Independência. E em 1822, o Brasil conquistou a independência de Portugal e Dom Pedro I tornou-se o primeiro imperador do Brasil. A colonização do Brasil foi marcada por uma exploração intensa de recursos naturais, incluindo madeira, açúcar, ouro e café, que impulsionaram a economia não apenas do Brasil, mas de Portugal e da Europa como um todo. Esse processo também deixou um legado profundo na cultura, na sociedade e na demografia do Brasil, incluindo a influência da cultura indígena, africana e europeia na formação da nação brasileira. Se você chegou até aqui, deixe seu like, comente o que podemos melhorar. E não se esqueça de se inscrever. Obrigado e até a próxima.